Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar em sua companhia. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E hoje estamos dando aí o pontapé inicial numa bateria de assuntos para você que irá prestar aí os concursos públicos. Então estamos abordando os principais assuntos da matemática que são cobrados aí pelas mais variadas bancas. Beleza? Então vem comigo para o nosso primeiro assunto, a nossa aula 1. O que nós iremos abordar nesta aula, galera? Nós vamos falar sobre números inteiros, números racionais, números reais e vamos abordar também um pouco da contagem matemática, beleza? Vamos começar pela teoria. Primeiro, a gente precisa entender o que é um número inteiro, o que é um número racional, o que é um número real. Aí você pergunta para mim, professor, mas por que eu preciso ficar perdendo tempo nisso? Porque veja bem, gente, existem problemas matemáticos que são específicos a um determinado conjunto. Então, se aquele exercício, se aquele problema, ele especificar em qual conjunto ele quer que você dê a resposta, então você precisa ter esse conhecimento. Tranquilo? Então, na aula de hoje, nós vamos falar aí sobre os conjuntos, né? E iremos abordar exercícios aí. Vamos, então, para o primeiro assunto, números inteiros. O que são números inteiros? Já é do seu conhecimento, né? Números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, são todos os números que não apresentam a parte decimal, só tem a parte inteira. E o interessante do número inteiro, né, representado pela letra Z, não esqueça isso, tá, galera? Ó, letra Z, também aparece assim, ó, letra Z, conjunto dos números inteiros. São todos os positivos e os negativos. Então aqui nós temos dois infinitos, o infinito positivo, 1, 2, 3, 4, 5, vai para o infinito positivo. E nós temos também o infinito negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. E vai lá para o infinito negativo. Beleza? Existem outras representações, professor, do conjunto Z? Existe. Nós podemos ver, representá-lo através de alguns subconjuntos. O que seriam esses subconjuntos? Por exemplo, eu posso representar o conjunto Z sem o zero. O zero faz parte do conjunto dos números inteiros, mas ele pode estar ausente? Pode, desde que eu indique com um asterisco. Então, quando eu colocar esse camarada aqui, ó, tá ligado aqui, gente? Ó, Z+, isso aqui quer dizer, Z com asterisco, quer dizer que o zero não entra. Observa que do menos 1 já pulou para o 1 aqui, ó, sem o zero, ok? A outra forma seria os inteiros não negativos. O que são os inteiros não negativos? São os inteiros positivos. Ou seja, começa a partir do zero e vai para o infinito positivo. Por que entrou o zero? Porque não tem um asterisco, ok? E o conjunto dos números inteiros não positivos, que seriam os negativos, vem do infinito negativo e também culmina no zero, ok? Beleza, professor. Continuando então. Agora vamos falar sobre os racionais. Quem são os números racionais? Os racionais são inteiros? São. Todos os números inteiros, eles também são racionais. Mas nós, tecnicamente, dizemos assim, que número racional é todo número que pode ser representado na forma A sobre B. Ou seja, tá? A dividido por B, em forma de fração, gente. Então, todo número que pode ser escrito numa fração A dividido por B, ou seja, onde A e B são números inteiros, todo número que pode ser escrito nessa forma, então ele é um número racional. É claro que existem outros números racionais além desses. Nós dizemos também que todos os decimais finitos, tá, são números racionais. O que é um decimal finito, professor? Decimal finito, vou pegar uma tela em branco aqui. Decimal é o número que é representado por vírgula. Por exemplo, 3,45. Então eu tenho aqui, ó, o 3 é a minha parte inteira, ok? E o que está após a vírgula, aqui no caso 45, isso aqui é a minha parte decimal. Então o número é escrito da forma decimal
quando aparece a vírgula, beleza? Bom, decimal finito quer dizer que existe uma quantidade após a vírgula limitada de valores. Então, nesse caso aqui é 45, acabou. Isso é um decimal finito, tá? Quando que seria um decimal infinito? Por exemplo, 3,4532 reticências. Olha aqui, ó. A reticências indica uma continuidade disso aqui. Então, isso aqui é um decimal infinito. Os decimais infinitos, eles não são números racionais, salvo as dízimas periódicas. Vixe, professor, o senhor falou uma linguagem que eu não entendi. Dízima periódica. Periódica. O que é isso, professor? Dízima periódica, tá? A dízima é a representação de um decimal, tá? Infinito, tá? Periódica quer dizer que esses valores decimais, eles se repetem após um período, que pode ser de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, mas existe uma repetição. Por exemplo, 4,72 reticências, ok? Isso aqui é uma dízima periódica. Por quê? Porque após a vírgula é um decimal infinito que repete a cada 2 valores. Tranquilo? Entendido o que seria uma dízima periódica? É isso. Agora, a dízima também pode ser não periódica. Quando que ela é não periódica, professor? Quando são números infinitos após a vírgula, porém, eles não se repetem. Que seria esse caso que eu dei exemplo aqui, ó. Isso aqui é não periódica, beleza? Então, as dízimas não periódicas, elas não pertencem ao conjunto dos números racionais. Somente as periódicas e os decimais finitos. Maravilha? Além de todos os números inteiros também. Maravilha, professor. Já lembrei o que são números racionais. Então, vamos lá, voltando aqui na nossa tela. Então, nós temos aqui o seguinte. Alguns exemplos de números racionais, né? Fracionários positivos, negativos, números inteiros. E, por último, o conjunto dos números reais. O que são números reais, professor? São todos os números inteiros, são todos os números racionais e também são os irracionais. Quem são os irracionais? São aquelas dízimas não periódicas. Toda dízima não periódica é irracional, ok? Então, os reais, para vocês entenderem melhor, representando através de um conjunto, envolvendo todos os conjuntos, ó, natural, inteiro, positivo, inteiro, que são os inteiros positivos e negativos, os racionais, que são os inteiros positivos, negativos, mais as frações e as dízimas periódicas e decimais finitos, e os irracionais, que são as dízimas não periódicas. Juntando tudo isso, juntos, eles são chamados de reais. Maravilha? Então, beleza. Vamos aí para os problemas envolvendo isso. Operações com números inteiros. O que é isso, professor? São as operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão. Quero dizer para você, concurseiro, que isso é o mínimo que você precisa saber para enfrentar um concurso. Seria saber trabalhar as operações fundamentais. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Vamos ver alguns casos aqui de adição, subtração, multiplicação e divisão. Exemplo 1. Banca Sesgran Rio caiu no concurso do Banco do Brasil. Olha só, o que nós temos aqui? Cada vez que o caixa de um banco precisa de moedas para troco, pede ao gerente um saco de moedas. Em cada caso, o número de moedas de 10 centavos é o triplo de moedas de 25. O número de moedas de 50 é a metade do número de moedas de 10.
para cada R$ 75,00 em moedas de 50 centavos no saco de moedas, quantos reais haverá em moedas de 25? Então, uma coisa muito importante, gente. Qual é o comando da questão? O comando é a pergunta, é aquilo que o exercício quer que você resolva. Então você tem que estar antenado nisso. O que o exercício está dizendo? Ele está falando que a cada R$ 75,00, tá, de moedas de 50 centavos, quantos reais em moedas de 25 centavos vai existir? Beleza, mas como que eu vou descobrir isso? Agora a gente vai para o texto, tá? O texto base é que vai nos dar essas informações. Então, o que eu sei no texto base? Ele fala que o número de moedas de 10 centavos é o triplo de moedas de 25 e o número de moedas de 50 é a metade da moeda de 10. Beleza. Professor, mas eu não sei nenhuma. Sabemos sim. Ele não falou a cada R$ 75,00 de moeda de 50 centavos? Então pensa comigo, gente. Para você fazer R$ 75,00 em moedas de 50 centavos, quantas moedas você vai ter? Se cada moeda vale 50 centavos, para você ter R$ 75,00, você vai precisar de 150 moedas, beleza? Porque é 50 centavos, é a metade. Então eu tenho 150 moedas de 50 centavos em R$ 75,00. Quantas moedas de 10 centavos eu vou ter nesse montante aqui? O que o exercício falou? Qual a relação entre 10 e 50? Ele falou que a quantidade de moedas de 50 é a metade da quantidade de 10. Então, se eu tenho 150 moedas de 50 centavos, quantas moedas eu vou ter? 300 moedas de 10 centavos, beleza? 300 moedas. Entenderam aí? Por quê? Porque 10 centavos é o dobro da quantidade de 50. Fechou, professor. Agora vamos buscar a de 25. Qual é a relação de 10 centavos com 25? O número de moedas de 10 é o triplo do número de moedas de 25. Triplo, 3 vezes. Ah, olha só o que o exercício trabalha aí. Por isso que a gente tem que estar atento. Se eu digo que A é o triplo de B, eu não posso dizer que B é a terça parte de A? Olha só, a inversão, operações inversas, multiplicação e divisão. Se uma coisa é 3 vezes a outra, é porque essa outra é 3 vezes menos do que a primeira indicada, tá? Então, A triplo de B, B a terça parte de A. Então, invertendo essa situação, eu tenho que 0,25 vai ser a terça parte da quantidade de moedas de 10. Eu coloquei 0,10 aqui só para indicar que é 10 centavos, tá? Quantidade de moedas de 10 centavos. Quantidade, tá? Ok? Quantidade de 10 centavos dividido por 3. A quantidade de moedas de 25, é a metade, a terça parte da quantidade de 10. Quantas moedas de 10 centavos eu tenho? 300. 300 dividido por 3, isso é igual a 100, galera. Pronto, tem 100 moedas de 25. Professor, mas não tem 100 na alternativa? Claro que não. Qual é a pergunta? Qual é o valor da quantidade de moedas de 25? Ele quer saber o valor, não quer saber quantas moedas tem. Então, se eu tenho 100 moedas e cada moeda vale 25 centavos, 100 vezes 0,25 igual a 25 pila, né? 25 reais. Então, resposta, letra. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu peço licença para vocês, interrompi a aula de vocês para dar um recado muito importante. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso, uma super preparação, ponto a ponto do edital, super competitivo para o concurso da PM de São Paulo
2021-2022. Para quem não sabe, nós da La Concurso, nosso primeiro curso que nós tivemos oportunidade de oferecer para São Paulo foi lá em 2012. De 2012 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de oferecer todos os cursos online para todos os concursos da PM. E em todos os concursos, todos os certames, nós tivemos aí um alto índice de aprovação. Garanto para você, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você cumprir o nosso personal coach, eu tenho certeza que você estará muito competitivo, mas muito competitivo mesmo para o concurso da PM de São Paulo 2021 e 2022. Tá certo? Este curso custa apenas 10 parcelinhas de R$ 35, cara. Cara, não vai machucar ninguém, cara. Com a inflação do jeito que tá, 10 parcelinhas de R$ 35, você vai ter esse curso completaço e super competitivo. Bacana? Espero vocês. Fui. Tchau. Clique like.